eu sou a Angélica e vim convidar você, artista e profissional de arte e cultura, a se credenciar no Sesc Mato Grosso. O Sesc oferece programações que incluem diversos estilos artísticos, através de projetos que fortalecem a produção cultural, estimulam a formação de plateia e a participação da população nas manifestações artísticas e culturais de Mato Grosso. Para compor a programação, a instituição realiza chamamento público para credenciamento de artistas e profissionais de arte e cultura em todas as suas manifestações e linguagens. Podem ser cadastradas atividades como oficinas, shows, espetáculos, filmes e obras artísticas nas linguagens de artes cênicas, música, literatura, artes visuais e audiovisual. Para se credenciar é fácil. Acesse o site do Sesc Mato Grosso, clique no ícone de credenciamento de artistas, leia o edital e se cadastre. Participe e venha fortalecer a cultura regional. Vocês já devem ter percebido que algumas pessoas têm mais facilidade ou mais dificuldade na perda de peso. Ou então, até mesmo você já deve ter percebido que em alguns momentos da sua vida, o ganho de peso ou a perda de peso, ela foi ou era mais difícil ou mais fácil. Tudo isso pode estar muito relacionado com o nosso metabolismo. É comum a gente ouvir dizer que fulano tem um metabolismo muito acelerado, ou então ciclano tem um metabolismo mais lento, ou eu tenho um metabolismo mais acelerado, enfim. Mas o que será que é esse metabolismo? O que isso está relacionado com a nossa perda de peso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Para a gente iniciar, a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro delas, o que seria esse metabolismo? O que é isso, na verdade, né? Quais são os fatores que estão relacionados com esse metabolismo, que determina ser um metabolismo mais lento, um metabolismo mais acelerado? E por último, o que a gente poderia fazer, e se é que tem algo que pode ser feito na tentativa de alterar esse metabolismo ou no sentido de modular esse metabolismo? Vamos começar então pela definição. Metabolismo seria o conjunto de todas as reações que acontecem no nosso organismo. Tudo aquilo que acontece no nosso corpo, ele precisa de energia para acontecer, para realizar essas atividades. Ou seja, o metabolismo a gente pode dizer que é aquilo tudo de energia que eu preciso no dia para manter o meu corpo vivo em movimento e as atividades do dia. Nesse sentido, a gente tem duas grandes questões. A primeira delas é, como eu disse para vocês, esse gasto energético, essa energia que a gente precisa no dia para manter o corpo vivo, independente do movimento, que é o que a gente chama de metabolismo basal, que é aquela necessidade calórica e de energia que nós temos para manter as funções vitais do organismo, que são elas, alguns exemplos: o coração bater, o pulmão fazer a oxigenação correta, o funcionamento dos nossos neurônios, o funcionamento do nosso intestino, o funcionamento digestivo e todas as reações que precisam acontecer para nos manter vivos, independente do movimento. O outro gasto calórico, ele vem principalmente das atividades relacionadas ao movimento do nosso corpo, que são as nossas atividades de andar, caminhar, pedalar, correr, falar, gesticular, tudo aquilo que eu faço quando eu não estou em repouso. Esse, então, seriam os dois grandes fatores que influenciam o nosso metabolismo. Então, a gente já conversou sobre a definição do que seria esse metabolismo. Mas, então, quais são os fatores e o que influencia uma pessoa ter ou não um metabolismo mais acelerado? A primeira delas, é a questão da genética. Então, nós temos fatores genéticos que são herdados dos nossos pais, herdados de toda a nossa família através desses genes que são passados de geração em geração e que influenciam, entre outras coisas, no funcionamento do nosso organismo e essa questão do nosso metabolismo ser ou não mais acelerado, ok? Outra questão é a questão do sexo. Pessoas do sexo feminino, elas tendem a ter um metabolismo mais lento do que pessoas do sexo masculino. Isso ocorre principalmente devido à composição corporal, que nos homens, na maioria das vezes,
tem um percentual de músculo maior do que de gordura, como o contrário acontece com as mulheres. As mulheres, pela própria composição do corpo, elas têm um percentual de gordura maior, porque a mulher tem o bumbum, tem seio, anatomicamente a construção do corpo ela é diferente do homem. Isso também influencia bastante no nosso metabolismo. Uma outra questão é a idade. As pessoas, nós temos uma mudança no metabolismo à medida que nós vamos envelhecendo. Se a gente pega uma criança, um bebê, por exemplo, uma criança que está em pleno desenvolvimento, o metabolismo dessa criança é bastante acelerado. A necessidade de energia que ela tem, tanto para manter o funcionamento dos órgãos, funções vitais do corpo, quanto para executar as atividades relacionadas ao movimento do corpo, ela é muito maior se a gente pegar uma pessoa de 50, 60, 70 anos. Então, a idade ela está profundamente relacionada também a esse metabolismo. Pessoas mais jovens têm metabolismo mais acelerado e pessoas, à medida que vão envelhecendo, vai apresentando uma queda desse metabolismo, ok? A gente pode dizer que, em média, para mulheres principalmente, o ápice do metabolismo seria por volta dos 30 e poucos anos, mais ou menos. À medida que a gente começa a ter algumas alterações hormonais, algumas coisas, principalmente isso é muito perceptível nas mulheres, esse metabolismo tende a reduzir. Por isso que é tão comum mulheres acima de 40 anos começarem a comentar que estão percebendo dificuldade na manutenção do peso ou já não tem tanta facilidade para o emagrecimento como era antigamente, certo? E o último fator que a gente vai conversar sobre o nosso metabolismo é a questão da composição corporal. Como nós já falamos e demos o exemplo lá do metabolismo sendo diferente no sexo feminino e no sexo masculino, já deu para ter uma deixa aí de como a composição corporal altera o funcionamento do nosso metabolismo. Um corpo com maior percentual de gordura, ele precisa de uma menor quantidade de energia para o seu funcionamento, portanto ele tem um metabolismo mais lento. Quando a gente tem o contrário, um corpo com percentual de músculo mais desenvolvido, você tem uma demanda de energia muito maior. E aí, falando nisso, agora a gente vai conversar um pouco sobre o que fazer para tentar mexer um pouquinho nesse metabolismo no sentido de acelerar. Como vocês devem ter percebido, a questão da composição corporal é um dos fatores que está relacionado ao nosso metabolismo e que é mais fácil da gente poder intervir. Através da prática de atividade física, a gente consegue ir melhorando essa composição corporal e aumentando a nossa musculatura. E aí cabe uma informação bem importante aqui. O quanto é necessário a realização de exercícios que estimulem a produção de massa muscular, estimulem o fortalecimento dos músculos, a tonicidade dos músculos. Então, o quanto é importante esses exercícios de força ou algum exercício que vai vamos dizer, que contribui ainda mais para o desenvolvimento dessa massa muscular. Nós temos exercícios que têm uma característica mais aeróbica, de queima de caloria. E aí, até isso pode ser um assunto para os próximos encontros nossos, a gente conversar sobre isso com um profissional que mais entende disso, que é o profissional de educação física. E quanto é importante ter a orientação desse profissional nesse aspecto, no sentido de melhorar esse metabolismo e conseguir ter essa perda de peso ou até a manutenção do peso à medida que a idade vai avançando. Se às vezes, quando a gente é jovem, não tem muito hábito da prática de atividade física, às vezes não se alimenta, não cuida muito com a alimentação, mas está tudo bem porque o peso está ok, você está jovem, o seu metabolismo normalmente ele é mais acelerado. À medida que você vai envelhecendo, se você não tem esse hábito anterior, isso tende a mudar bastante. Por isso que é tão comum pessoas que quando são crianças, adolescentes, adultos, até 30 anos, são bem magrinhos, não tem problema com o peso, não se preocupam muito com relação a manter esse peso adequado, vamos dizer assim, porque ele tem bastante facilidade. Mas à medida que a gente envelhece, a partir dos 40 anos, isso tende a mudar muito. E aí é a hora que a gente vê essas pessoas tendo uma dificuldade grande em ter um controle, uma manutenção de um peso saudável e adequado por conta dessa mudança no metabolismo.
Pensando em tudo isso que a gente conversou, a gente consegue fechar com 2 grandes pontos aí. O primeiro deles é começar o quanto antes. Como a gente sabe que a idade influencia no nosso metabolismo, o quanto antes a gente iniciar a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividade física, mais fácil vai ser no emagrecimento, caso for necessário, ou na manutenção do seu peso. E a outra grande questão é o quanto a atividade física ela precisa estar no nosso dia a dia e fazer parte das nossas vidas, no sentido de melhorar a nossa composição corporal e nos auxiliar nessa manutenção do peso saudável ou no emagrecimento, se for necessário. Pensem nisso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!